Meu povo, eu não sei vocês, mas eu adorei Deadpool 2, né? Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente falando sobre a Dominó e vou repetir o que eu falei lá. Tudo que o outro filme fez, tudo que o primeiro filme fez, o segundo também fez e, na minha opinião, fez ainda melhor. Sabe, trilha sonora, todas as cenas de ação, todos os efeitos, você vê que os caras investiram muito mais, né? As piadinhas, cara, estão sensacionais, os caras zoaram com tudo. Então eu adorei Deadpool 2, achei que foi um filme tão bom ou melhor quanto o anterior. E aí, dando aquela zapeada pela internet, eu fui ver as críticas, as opiniões, os reviews do que a galera tinha achado. E eu selecionei aqui algumas das reclamações, né, que eu achei bem comuns, assim. Foram 3 reclamações específicas que eu fiquei pensando que talvez não faça muito sentido. Então eu já quero deixar claro, avisar você que daqui pra frente vai ter spoiler, eu vou falar de cenas específicas do filme, então se você ainda não assistiu e não quer estragar a sua experiência, para por aqui, depois você volta pra gente continuar essa discussão, beleza? A primeira reclamação seria em relação a Vanessa, né, a Morena Baccarin, que é a namorada do Deadpool, que eles matam ali logo no início do filme, de que isso seria a questão da namorada na geladeira. Quem nunca ouviu falar sobre esse termo, é um termo cunhado pela Gayle Simone, né, uma grande roteirista de quadrinhos, adoro a Gayle, sou um grande fã dela, que trabalha personagens femininos muito bem, e a Gayle criou esse termo a partir de uma história lá dos anos 90, uma das primeiras histórias do Kyle Rayner, né, como Lanterna Verde, que é quando ele chega em casa e ele descobre que um vilão, se eu não me engano o Major Força, né, quebrou ela no meio, torceu a namorada dele toda e enfiou ela dentro da geladeira. Ou seja, namorada na geladeira é esse conceito de que uma personagem feminina sofra, né, que ela sofra uma grande violência, para que isso enalteça o personagem masculino, né, que isso seja uma válvula de impulso para o nosso herói correr atrás de justiça, vingança, enfim, acho que deu para vocês entenderem. A Gayle Simone, inclusive, falou lá no Twitter dela de que em Deadpool 2, especificamente, ela mesma acha que não aconteceu isso, né, que o que aconteceu com a Vanessa não se encaixa dentro desse conceito. E eu também acho que não, porque, primeiro, né, não aconteceu nada assim muito impactante visualmente com ela. E segundo, ela vai aparecendo ao longo do filme, né, naquelas cenas ali meio espirituais, né, que o Deadpool tem, e durante todo o filme a gente percebe que ela continua sendo usada e ela continua tendo uma importância ali, que talvez a Vanessa, na minha opinião, no meu entendimento, ela é a bússola moral do Wade, né? Ela é a única coisa que serve como uma âncora para ele ainda no mundo real, né? Lógico que quando ele tá com ela, ele tá fazendo piada e tal, mas você sente, sabe, aquela cena que ele chega em casa e troca de roupa e tá assistindo um filme com ela, assim, você vê que tem uma aura diferente em torno dele, né? Então, assim, ela é o ponto seguro, ela é o porto seguro dele, sabe? E isso é muito importante, mostra como o personagem é bem construído e ele é importante pro nosso herói. Então eu realmente discordo de quem tá dizendo que a personagem foi mal utilizada, que eles forçaram a barra matando ela, até porque no final do filme ela volta, né? Então, na verdade, a gente ainda vai ver, provavelmente teremos a Vanessa em um terceiro filme. Eu acho que para esse filme ela foi muito mais importante o que aconteceu com ela para motivar tudo que veio depois, né, do que realmente aí ter prejudicado a personagem. Outra reclamação que eu vi também foi em relação a X-Force. Muita gente ficou decepcionado, né, ficou pistola da vida, porque criou-se aquela expectativa toda em torno da X-Force, de que veríamos ali o Terry Crews, né, que teria o Shatterstar, que é um puta personagem fanfarrão dos anos 90 lá na equipe. Todo mundo ficou esperando a X-Force. A X-Force foi a grande piada do filme, porque ela morreu antes de começar a sua missão praticamente. E aí 2 coisas legais da gente dizer aqui, né? A primeira é o que eu sempre falo, já falei isso em vídeos anteriores. Cuidado, meu amigo, com a sua expectativa, né? Tem gente que assiste trailer, assiste vídeo de
teoria, assistiu já a obra original quando ela é adaptada, né? E aí você vai pro cinema tendo a certeza de que tal coisa vai acontecer, né? Eu li aqui que no quadrinho o personagem X morre, então no filme eu tenho certeza que ele vai morrer nessa cena. Aí isso não acontece, né? A pessoa fica puta, né? Fica pistola, porque ela acha que o filme é horrível, porque simplesmente ele não atendeu à expectativa dela. Então muito cuidado quando você cria esse tipo de coisa. E no geral eu adorei, cara, porque foi uma grande piada, sabe? Aqueles personagens ali eram personagens jogados, né? Qualquer coisa, estavam ali para fazer uma piada mesmo. Os atores, né? Depois a gente vê isso em entrevistas, quando eles gravaram as cenas da X-Force, eles sabiam que ia ser um trote pro público, sabe? Foi uma grande tiração de sarro, como o filme do Deadpool deve ser. Eu achei que foi muito bacana isso que eles fizeram. E se você acha que não teve X-Force no filme, você tá enganado, cara. O filme termina com uma X-Force, né? Talvez não aquela que a gente espere, não uma formação convencional. Mas você tem ali Deadpool, Cable, Dominó, Colossus, Negasônica, a Yuko, né? Tem lá o Fire Fist, lá o rapazinho lá que solta fogo pelas mãos também, que o personagem ficou muito legal. Ou seja, mal ou bem, você tem uma equipe e todos ali tem alguma coisa a ver com o Deadpool. Então eu acho que em um próximo filme, essa poderia ser uma formação da X-Force. Eu acho que daria muito certo. E por último, talvez a principal reclamação dos fãs é a questão da viagem no tempo, a cena pós-crédito lá do Deadpool, aonde ele volta, né? E tem aquelas piadas, cara, que, nossa, como eu ri no cinema, né? Dele zoando o Wolverine Origins, né? Daquele Deadpool horrível do Wolverine Origins. Dele, puta, cara, fazendo piada com o filme do Lanterna Verde, sensacional. Mas teve aquela coisa dele voltar ali no tempo e tal. O próprio Cable, né? Quando volta no tempo e muda tudo. E as pessoas, enfim, as pessoas estão reclamando de que a viagem no tempo, no final do filme, invalidou todo o filme e de que tem um monte de furos ali, de que se o Deadpool pegou a máquina do tempo do Cable e ele volta no tempo para impedir que a Vanessa morra, a Vanessa não morre, e aí ele não entra pros X-Men, e aí ele não vai ter contato com o Cable. Então como é que ele pegou a máquina? Sabe, é uma maluquice, assim. E eu fico pensando, gente, o que isso importa? Sabe, de verdade, assim, a gente tá vendo um filme do Deadpool, sabe? Então quer dizer porque a zoeira é um filme do Deadpool, você pode fazer um roteiro zoado? Não é isso. Mas o filme é pra tirar um sarro. Ele, inclusive, fala isso durante o filme, né? Um roteirinho preguiçoso, né? Esse roteirista tava com muita preguiça e tal. Porque é isso, gente, sabe? Vocês estão matando todas aquelas piadas que eles fizeram com a questão da viagem no tempo para querer uma coisa centrada, um roteiro fechadinho. O filme não é isso. O filme é para fazer sátira com outros filmes de super-herói, sabe? É para mostrar uma outra linguagem. Deadpool 2 é isso. Eu acho que essa preocupação toda, eu acho que você tem que ter nos filmes da linha dos X-Men, que é uma maluquice. Né? Você pega a primeira trilogia e aí depois você bota com a outra, uma coisa não encaixa com a outra, e aí os caras querem botar alguns elementos ali para se encaixar, mas fica tudo esquisito. Aí sim, eu acho que os fãs podem reclamar e tal, mas em Deadpool, cara, sério, você quer reclamar de furo de roteiro, de cronologia, de viagem no tempo num filme do Deadpool, sabe? Eu acho que você pode ir com um pouquinho mais de calma aí, que o filme não teve, assim, pelo menos eu não percebi que o filme teve a intenção nenhuma de se levar a sério em qualquer momento. Então acho que o público também não deveria fazer isso. Então é isso, galera. Essas foram as 3 maiores reclamações que eu vi em relação ao filme do Deadpool. Nós gravamos um podcast lá no site falando sobre o filme, sobre os personagens, o roteiro, as piadas, as referências. Né? Quem quiser saber mais sobre a nossa opinião do filme, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá que o podcast está lá no site. Enfim, tem outros programas bacanas.
Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero saber aqui nos comentários também a sua opinião, o que você achou do filme, o que você achou desses pontos aqui específicos que eu falei, e se você tem alguma outra reclamação, também alguma coisa que você viu no filme e te incomodou aí que a gente não citou. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like maroto, aquele like bacana, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!